Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Um excepcional dia a todos, uma excepcional quarta-feira, mais um dia que se inicia. Hoje eu venho trazer Mateus 25, capítulo 25, versículo 13, que diz: Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Esse versículo aqui, ele narra a parábola das 10 virgens, onde essa parábola diz o seguinte: que existiam 10 virgens indo de encontro ao noivo. E 5 delas, todas elas levaram as suas lamparinas acesas, só que 5 delas levaram óleo reserva, outras 5 não. Como o noivo demorou a aparecer, elas se adormeceram até que escutaram que o noivo estava chegando. E as 5 que não levaram, a sua luz estava se apagando e pediram óleo emprestado para as outras 5. E elas negaram porque não teria óleo para todos. Então, para elas iria faltar. Sugeriram que elas voltassem e comprassem o seu óleo. E as 5 foram atrás, compraram. Quando voltou, bateu a porta para que o noivo a recebesse. E assim o noivo respondeu: que não as conheço, que não as conhecesse, que não as conhecem. E essa parábola traz uma mensagem muito importante para a gente sobre a questão do preparo. A gente está preparado, está buscando, porque às vezes as pessoas falam: fulano não teve sorte, fulano é uma pessoa muito sortuda. Mas eu não lembro se foi algum pintor desse famoso que disse o seguinte: toda vez que a sorte bateu à minha porta, eu estava no meu ateliê pintando. O que ele quis dizer com isso? A sorte só alcança quem está preparado. Quem está sentado dentro de casa à toa, a sorte não vai alcançar ele, só alcança quem está em movimento e quem está preparado para aproveitá-la. Mas, além disso, eu queria ressaltar o significado do óleo. Nessa época, o óleo ele tinha vários significados. Ele era usado para curar feridas, para se tomar banho, porque a água era muito escassa, para acender lamparinas, mas o principal que ele era usado era para ungir. E eu me dou o luxo de interpretar essa parábola, que era uma mensagem que Jesus queria nos passar, para que nós sejamos um óleo na vida das pessoas, que a gente possa ungir, que a gente possa curar, que a gente possa iluminar, porque a parábola fala sobre o noivo. E em outro diálogo, Jesus usou esse termo noivo para se referir a ele próprio. Quando os judeus, os fariseus, dos dois povos, foram questionar ele que os discípulos dele não jejuavam, aonde os discípulos de João Batista jejuavam. E ele respondeu: pode-se o povo jejuar diante de seu noivo? Quando eu for, eles jejuarão. Então, quando ele se referiu a noivo, ele estava se referindo a ele próprio. Então, nessa outra parábola, eu entendo que ele está se referindo a ele próprio. As virgens, que eu acredito que ele está se referindo, é o espírito puro. O nosso espírito é puro. O que é sujo ou deturpado é a nossa alma e o nosso corpo. Então, eu estava participando do estudo agora com amigos e eu trouxe essa percepção, que para mim é muito interessante. Ali é um convite para que a gente não seja só momentaneamente luz na vida das pessoas, seja cura na vida das pessoas, ou seja, unção momentaneamente. Que nós sejamos o tempo todo e que nós tenhamos essa reserva para quando o noivo vier, nós sejamos a bênção na vida das pessoas, devido ao nosso exemplo de vida, nossa aplicabilidade do Evangelho na nossa vida, nós sejamos a luz também, que o óleo também é usado para luz. Então, aonde que eu posso empregar isso no meu dia a dia? A gente estava até conversando sobre algumas visões sobre a volta de Jesus, sobre o tema que rolou no carnaval, algumas pessoas debochando, algumas falando que Jesus ia voltar, e quem debochava alegava que, mas eu escuto isso a vida toda, e etc. O que eu quero trazer
de reflexão desse versículo no nosso dia a dia lá. Portanto, vigiem, porque ninguém sabe o dia nem a hora que o noivo irá voltar. Então eu trouxe também uma reflexão interessante sobre isso para o nosso dia a dia. Eu falei assim, não faz sentido a gente ficar se preocupando ou se questionando se os sinais são que é a hora de Jesus voltar e etc. Por que não faz sentido? Porque eu trouxe uma analogia de outro contexto para esclarecer ele no estudo e eu acredito que faz total sentido. Vamos supor, você não rouba. Se você não rouba, eu te pergunto, você não rouba porque você acredita que isso seja errado e você não quer fazer? Ou você não rouba porque tem medo de ser preso ou não quer correr o risco? Uma coisa é completamente diferente da outra. Uma coisa é você cumprir porque há uma lei, outra coisa é você cumprir porque você acredita que isso é o certo. Agora, trazendo para esse versículo, trazendo sobre a questão da espera do noivo voltar, que seja Jesus Cristo, os sinais, você está preocupado com a volta dele para você fazer o bem ou ter óleo só até a hora dele vir? Ou você está pensando em realmente se melhorar todo santo dia, independente se ele vai vir hoje, amanhã, ou se ele vai vir depois que você já tiver partido? Essa que é a reflexão que eu acho que faz mais sentido, quando a gente se preocupa se é a volta de Jesus ou não é, etc. Até uma amiga fez uma colocação que é importante, realmente não faz sentido a gente se preocupar, mas faz sentido a gente falar sobre, porque tem pessoas que não sabem que Jesus vai voltar e etc. Mas para mim, eu concordei com ela, mas faz um sentido eu focar, não deixar de focar nisso, em falar, mas não me preocupar, porque independente se ele vai voltar hoje, amanhã, ou o ano que vem, ou daqui a uma década, ou daqui a um século, eu vou estar me melhorando, eu vou estar me trabalhando, eu vou estar sendo o óleo na vida das pessoas, o azeite, aquele que ilumina, aquele que cura, aquele que limpa, que as pessoas também usavam para tomar banho. E principalmente aquele que unge as outras pessoas através das suas palavras, das suas obras. E é essa a percepção que eu tenho desse versículo, como eu quero aplicar ele na minha vida. É eu não me preocupar se existem regras ou convenções sociais que me convidam a ter um comportamento X ou Y. Não, eu vou ter o comportamento que eu acredito que aquele seja o melhor comportamento, independente se Jesus vai voltar agora ou sabe lá quando. Porque essa conduta é para mim melhorar, é para mim, para eu contribuir, para mim, tudo errado. É para eu me melhorar, é para eu contribuir na vida do meu próximo, que eu acredito que o evangelho seja isso. É você se melhorar para depois você transbordar na vida de todos ao seu redor e isso se tornar uma avalanche positiva. As outras pessoas também se transformando com o evangelho, se melhorando e cada um impactando cada vez mais pessoas até que toda a terra seja transformada. E acredito que quando isso acontecer, aí sim vai haver uma real transformação na terra, que a gente vai deixar de ver coisas tão horrendas que a gente vê no dia de hoje, pessoas passando fome, pessoas tirando a vida de outras, tantas atrocidades que acontecem, porque o evangelho ainda não atingiu o coração de algumas pessoas. E que a partir do dia de hoje o evangelho realmente entre no nosso coração e nos transforme, que nós sejamos óleo, azeite na vida das pessoas, que nós curamos, que nós limpamos, que nós iluminamos e principalmente que nós ungimos as pessoas que estão ao nosso redor com o nosso exemplo, com a nossa postura, com a nossa melhoria íntima. É essa a mensagem que eu queria deixar para o dia de hoje, é essa analogia sobre esse versículo da parábola das 10 virgens. Que hoje o seu dia, o meu, o nosso, seja incrível. Até amanhã.